Paze bem. Vocês perceberam que eu parei de gravar os vídeos? É porque o meu celular não estava comportando na memória. E eu já havia conversado com essa pessoa que está aqui fazendo a gravação, que chama o Alexandre, um menino maravilhoso, um jovem trabalhador e de grande talento. Eu já havia combinado com ele de fazer essas gravações. Só que ele me pediu para esperar esse ano. E por isso nós vamos fazer o trabalho. Agora eu vou conseguir fazer de forma mais regular por causa disto. Bom, nosso último vídeo foi pedido que eu falasse sobre o evangelho adulterado. Então, se nós olharmos o que tem colocado hoje, né, na Bíblia, a forma que a Bíblia tem sido usada hoje é assustadora. Tem um grupo que entende a Bíblia como a teologia da prosperidade, entende que a Bíblia é uma orientação para a pessoa ficar próspera, rica e milionária. E dentro dessa versão, quanto mais você doar em forma que eles chamam de dízimo, mais você enriquece. E a partir dessa doação, você tem direito às bênçãos, todas as benesses que o Espírito de Deus pode proporcionar à pessoa. Tem outro grupo que acha que a Bíblia ela traduz para a gente uma hierarquia rígida de quem está acima. São pessoas que têm categorias, escalas, e por isso as pessoas são mais importantes que as outras. E às vezes nós lidamos com isso dessa forma, às vezes nós provocamos esse movimento no meio nosso. E muitas vezes aquilo que é para ser o serviço, para nós passa a ser uma espécie de adoração. Eu adoro aquela pessoa que ocupa aquele cargo X. Eu não adoro a palavra de Deus e vivo aquela palavra. Então tudo isso são interpretações do Evangelho. Mas uma das interpretações das mais absurdas, depois vocês olhem no YouTube, é do pastor Abílio Santana, que diz que Jesus tinha uma casa na praia. Isso aí precisa ver assim, a capacidade que as pessoas têm de fazer, forçar, né, o evangelho para as propostas que eles querem. Bom, dito isto, nós ficamos de falar então desse evangelho adulterado, mas será que realmente o evangelho é conhecido? Às vezes ele nem é adulterado, a pessoa já conhece ele de uma forma adulterada, e ela também não quer procurar a profundidade, porque a radicalidade do evangelho exige muito de nós. A radicalidade do evangelho exige que a gente deixe o mundo de César e que a gente comece a olhar o mundo de Deus. Isso é difícil, é muito difícil, sim, é muito complicado. Eu estava num elevador outro dia e uma pessoa, um homem, começou a conversar que essa questão de feminismo é invenção e que isso é bobagem. E ficou assim, naqueles poucos segundos que o elevador tem para ir de um andar para o outro, eu consegui sair do mundo de Deus e entrar no mundo de César. Eu fiquei muito brava com ele. E eu vi o quanto que eu não estou preparada ainda em algumas questões. Tem algumas questões que eu ainda não passo o evangelho do jeito que era para passar. Tudo que eu respondi por ele era correto, mas a forma não foi. Não é esta a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é que a gente consiga passar em paz a verdade para as pessoas. Então eu vi que eu tenho muito que caminhar nesse 2021. O João 3, que nós ficamos de fazer uma análise um pouco maior dele, alguns outros versículos que completaram essa leitura, né? O João 3 para mim, ele é o coração da Bíblia, no meu entendimento. É o coração da evangelização. É ali que nós vamos aprender a nos evangelizar para evangelizar as pessoas. Porque São Francisco diz que a última coisa que a gente tem que fazer na evangelização é falar. Nós temos que fazer. Então, a maior orientação que eu vejo é no João 3.
Em João 3, então, nós podemos ver o diálogo de Jesus Cristo, né, com Nicodemos. Nicodemos era um príncipe. Príncipe significava assim, Nicodemos era um fariseu. Fariseu eram as pessoas pobres que conseguiam estudar, que conseguiam ir para sinagogas, que conseguiam ficar doutores. Fariseu era um tipo de um advogado. Então, ele sempre era uma pessoa vinda do povo. O próprio nome Nicodemos significa vitória do povo. O nome de Nicodemos era vitória do povo, se você for analisá-lo dentro dos radicais gregos que ele é proposto. Aliás, hebreu, né? Do povo hebreu. Então Nicodemos, ele era considerado a vitória do povo. Todo mundo via em Nicodemos um grande homem. E Nicodemos, ele era diferente dos outros fariseus. Porque os outros fariseus encontravam com Jesus e ficavam fazendo perguntas difíceis, fazendo pegadinha, só para acontecer alguma coisa com ele, ele lá falar com Herodes. Não foi o caso de Nicodemos, né? Nicodemos, ele foi uma pessoa que foi lá e conversou com Jesus, ele queria entender mesmo. Mas a conversa de Nicodemos com Jesus, ela traz tudo a nossa própria trajetória pessoal. E quando ele fala assim, olha, eu sei que você é o Rabi, eu sei, porque ninguém faz os sinais que você fazia, porque Nicodemos, ele não esperava um Rabi todo sujo é meu exagero, né? Mas um Rabi com aquele bando de homem que ficava andando, aquele sol a sol, eu que imagino como é que devia ser, como que eles deveriam estar, né? Então, Nicodemos não imaginava um Rabi assim, ele imaginava um Rabi que viesse das pessoas letradas, das pessoas que sabiam, que andavam com as pessoas importantes. Então era muito difícil para Nicodemos, que foi uma vida inteira através dos estudos, e ensinava, Nicodemos ensinava, então ele era professor. Era muito difícil ele ver uma pessoa completamente diferente daquilo que ele esperava, que todo o povo hebreu esperava. Então, mas ele falou assim, olha, eu sei, eu reconheço pelos sinais que você é o Rabi. E ele fala, né? Na verdade, eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é muito engraçado, porque Nicodemos pergunta, como que eu posso nascer de novo? E Jesus nunca responde a gente pergunta, né? A gente pergunta uma coisa, Jesus responde a outra coisa. No versículo 8, ele responde assim, Nicodemos, como é que eu vou nascer de novo? Ele fala assim, olha, o vento, olha o que ele responde, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos responde, como pode ser isto? Aí Jesus responde de novo uma coisa completamente. Ô Nicodemos, isso pode ser assim, 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 assim. Não era assim que ele explicaria? Não, ele não fala isso. Ele fala assim, tu és mestre Israel e não sabe disso? Ele não explica para Nicodemos. Nicodemos fica no ar, sem saber.